Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o top 5 livros que vieram pela tag Inéditos. Gente, eu tive a ideia de gravar esse vídeo agora em comemoração aos 8 anos de tag. A tag tá fazendo aniversário de 8 anos agora no meio do ano. Tá até rolando algumas promoções no site da tag. Tem kits que eu vi que parece que estão com 50% de desconto, kits anteriores. Tem mimos também que eles vendem separado. Enfim, tem bastante coisa boa em promoção lá no site. E em falar em desconto, eu sempre deixo o meu cupom de desconto. Eu vou colocar na tela e também tem aqui embaixo no box de descrição, eu sempre deixo esse cupom, que dá 30% para quem quiser assinar na primeira caixinha. Eu acho que é um baita desconto, se você tem vontade de virar assinante da tag, acho que vale bastante a pena. Eu sou assinante da tag Inéditos desde dezembro de 2020 e a minha experiência está sendo muito boa. Principalmente nesses últimos meses, a tag vem arrasando nas suas caixinhas da tag Inéditos, nas escolhas dos livros. Foram leituras muito boas, inclusive 2 daqui da minha lista que eu separei são das últimas caixinhas. Já já eu mostro pra vocês. Se vocês me seguem lá no Instagram, vocês já estão por dentro, porque lá eu sempre compartilho quando eu recebo a caixinha e as resenhas dos livros. É só um deles que ainda não tem resenha, que foi a última leitura que eu fiz. Mas eu vou parar de falar para não estragar a surpresa dos livros que eu separei aqui. Eu separei 5 livros que eu acho que se destacam dentre todos os que eu recebi desde dezembro de 2020. Não foi uma tarefa tão fácil assim. Eu fiquei muito dividida entre um ou outro. Até ia dar uma roubadinha e ia trazer um extra, mas eu pensei, não, vou trazer só 5 mesmo, já que é top 5. Vou trazer só 5. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve se vocês estão chegando agora por aqui, sejam bem-vindos e vamos conferir então esse meu top 5. Não tá na ordem, tá, gente? Do que eu mais gosto pro que eu menos gosto. É muito difícil. Já foi difícil separar os 5 melhores livros. Mais difícil ainda é eu colocar algum no primeiro lugar de que eu mais gosto. Assim, em ordem, não consigo. Bom, então, bora lá começar. O primeiro que eu separei aqui é Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Esse livro ele já foi publicado pela Dublinense. Ele é um livro que tem bastante mistério e que envolve bastante drama familiar. Aqui nós temos 2 amigas desde o tempo da faculdade, que é a Jules e a Holly. Ambos têm um filho. A Jules tem uma filha, a Seth, e a Holly tem um filho, o Sol. Os 2 têm apenas 3 anos de diferença e eles cresceram juntos. As 2 famílias sempre foram muito unidas, até que a filha da Jules faz uma grave denúncia contra o Sol e coloca a amizade dessas 2 mulheres numa balança. Gente, eu adorei essa leitura. A escrita da autora é muito gostosa. Ele é daqueles livros vira-página. Você não tem vontade de parar de ler, tanto pela história quanto pela escrita dela. Aqui nós vamos encontrar uma história que abre um leque para discussões, porque a Seth, ela acusa o Sol de tê-la estuprado. E aí o que acontece? A Holly, que é a mãe do Sol, ela sempre foi firme no seu pensamento sobre a defesa da mulher com relação ao abuso sexual. Só que de repente, quando o filho dela foi acusado, ela não consegue lidar tão bem, tão facilmente, quanto ela lidava quando acontecia com outras pessoas. E ambas as mães, elas defendem os seus filhos e não, em nenhum momento elas duvidam. Tanto a Jules da Seth, quanto a Holly do Sol. Elas não questionam, elas defendem o tempo todo. E isso acaba colocando em jogo não somente a amizade entre as 2, mas acaba pesando mais pro lado negativo para Holly, porque como ela defende o filho dela, as outras pessoas que posteriormente descobrem começam a enxergar ela e o filho de outra maneira. Só que ali as 2 elas têm seus motivos. O Sol, ele é um adolescente bem introspectivo, bem reservado.
Ele perdeu o pai dele há alguns anos e ele ainda sente muito isso. Pelo que eu me lembro, ele passa por um pouco de dificuldade na escola, porque eles se mudaram de cidade, então é muita coisa para ele digerir. A morte do pai, a mudança na escola, por ele ser mais calado. Então ele tá sentindo muita dificuldade. E nessa época, né, de adolescência, ele não se abre tanto assim com a mãe. E ela pensa assim, poxa, os dois cresceram juntos, eles são praticamente irmãos, porque a família é muito amiga. Por que o Sol faria uma coisa dessas? Que motivo levaria ele a fazer isso com a Seth? Mas o problema de quem tá lendo é que ela defende cegamente e não questiona a nenhum momento. Então a gente fica incomodado com essa atitude, com essa reação. Mas por outro lado, a Jules também faz a mesma coisa. Ela em nenhum momento duvida da filha. Ela também não tenta conversar com a filha, entender direito o que aconteceu, tentar tirar mais informações do que aconteceu naquela noite, e já vai direto para a amiga acusando o filho dela sem duvidar em nenhum momento. Ela pensa, por qual motivo a Seth teria para acusar o Sol falsamente? Então, a gente vê aqui nesse livro esses dois lados da história. Então, aqui, como eu disse, vai abrir esse leque para discussões. Aqui é difícil você apontar o dedo para falar, essa mãe tá errada, essa mãe tá certa. É um caso bem complicado e a história é muito boa. Eu adorei esse tema que a autora trouxe para cá, a discussão que ela trouxe para cá. É um tema delicado, é um tema difícil, mas a autora trouxe aqui de uma forma muito boa. Eu gostei muito dessa história e com certeza foi um dos melhores livros que eu já li pela tag. Então fica aqui a dica para vocês. O segundo que eu separei foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Aqui a protagonista, a Nora, ela tem 35 anos e ela tá passando por uma fase na vida dela em que ela se sente infeliz, ela se sente solitária, ela tá bem deprimida e ela não sente mais vontade de viver. Ela acha que ela não tem mais motivos para viver. E aí ela pensa em tirar a própria vida, só que aí ela conhece a Biblioteca da Meia-Noite. Nessa biblioteca, ela vai ter a oportunidade de ver como seria a vida dela se ela tivesse feito outras escolhas. E depois que ela vê todas as possíveis vidas que ela poderia ter vivido, ela vai chegar à conclusão da principal questão que levou ela a esse ponto, que é o que faz a vida valer a pena. É um livro extremamente reflexivo. A gente tira bastante lições aqui dessa leitura. Foi um livro incrível. Eu sempre indico e recomendo esse livro, porque eu acho que todo mundo deveria fazer essa leitura. Porque talvez todo mundo, em algum momento da sua vida, tenha esse questionamento. Será que se eu tivesse feito isso, minha vida não seria melhor? Será que se eu tivesse feito essa escolha, hoje eu não estaria de outro jeito? Enfim, aqui vai mostrar pra gente que a gente não deve viver pelo passado, e sim aproveitar o presente, aproveitar o dia de hoje. A vida é agora. Essa é a principal lição que a gente tira depois que a gente lê esse livro. Então, recomendo demais a leitura dele para vocês. Eu acho que eu falei isso até num vídeo que eu mostrei toda a minha coleção da tag. Eu vou deixar o link nos cards para vocês conferirem esse vídeo depois. E eu acho que eu falei exatamente isso, que se fosse para eu indicar um livro dentre todos esses que eu estou falando, esse daqui seria o primeiro, porque é um livro bem necessário, eu acho. A lição que a gente tira é muito necessária para todo mundo. E aqui tá até escrito que ele foi vencedor do prêmio Goodreads de ficção em 2020. Eu acho que foi muito merecedor mesmo. E sempre eu vou continuar indicando ele para vocês, porque eu acho que vale muito a pena a sua leitura. Amei esse livro, amei, amei, amei. Eu esqueci de falar que o livro ele foi publicado depois pela Bertrand Brasil. Então fica aqui a dica para vocês irem procurar e fazerem essa leitura. Sempre vou recomendar essa leitura para vocês. O terceiro que eu separei aqui é Os 100 Anos de Lenny e Margot, da autora Marianne Cronin. Aqui nós vamos conhecer a história da Lenny e da Margot.
As duas, elas estão internadas num hospital. A diferença é que a Lene tem só 17 anos e a Margot tem 83. A Lene, ela tem uma doença que não tem cura e infelizmente ela tá à beira da morte. Só que mesmo assim ela é uma personagem que é cheia de vida. A gente vê aqui ela dentro do hospital querendo fazer amizades, querendo conhecer outras pessoas, e essa personagem ela consegue divertir a gente na história. Ela traz o lado bem-humorado na história. Então aqui a gente vai ter uma história emocionante. E preparem os lencinhos porque você tem muita chance de chorar durante essa leitura. Só que por outro lado tem esse lado divertido da Lene. Então dá pra você rir e chorar enquanto lê esse livro. E é assim que ela conhece a Margot. Como ela quer conhecer todo mundo no hospital, ela conhece a Margot. E quando elas se conhecem e começam a fazer aula de pintura e se dão conta de que, somando a idade delas, as duas viveram 100 anos, elas têm a ideia de fazer 100 pinturas, cada uma retratando uma lembrança da vida de uma delas. E depois que elas fazem essas pinturas, elas vão lembrando daquele momento, daquele episódio na vida delas e vai contando pra gente. Então a gente fica conhecendo um pouco sobre a vida das duas através das suas lembranças com as pinturas. Gente, muito bom esse livro. Como eu disse, é pra rir e pra chorar. Eu me emocionei bastante durante a leitura. E a Lene é daquelas personagens que fica, sabe, na nossa cabeça. Ela é uma personagem bem marcante. É difícil depois que você a conhece aqui, de você esquecê-la. Então, também recomendo para vocês a leitura desse livro. Ele foi publicado pela editora Planeta. Então, e acho que não faz tanto tempo. Eu vou deixar os links de todos os livros que eu falar aqui embaixo, no box de descrição, para vocês conhecerem um pouco mais sobre cada obra e, se gostarem, adquirirem, porque vale muito a pena a leitura de todos esses que eu mencionar aqui para vocês. O quarto livro foi a última resenha que eu postei lá no meu Instagram. Então, se você me segue, você já deve saber qual é. Última resenha de um livro da Tag. O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Gente, esse livro foi uma surpresa tão boa. E assim, quando eu terminei de ler, ele foi daqueles de que me deixou presa, fez meu cérebro explodir e foi um final, ao mesmo tempo, totalmente surpreendente para mim, como doloroso. Aqui nós vamos ter como protagonista o Daniel. E ele foge da sua cidade natal a fim de esquecer o seu passado, as dificuldades que ele passou com as pessoas, com o local, e começar uma nova vida em São Paulo. Ele fez curso de jornalismo e hoje ele é um jornalista investigativo numa revista renomada. 10 anos depois dele ter saído lá do Rio de Janeiro, da sua cidadezinha do Rio de Janeiro, uma pessoa do seu passado o procura para ele investigar a morte do seu melhor amigo de infância, Romeu, porque a princípio foi dado como suicídio, mas essa pessoa questiona muito, acha que não foi do jeito como a polícia fechou o caso e pede para Daniel investigar direito essa história. E por ser o Romeu, que foi um grande amigo do Daniel e foi mais até, foi o seu primeiro amor, que foi até difícil de esquecê-lo, ele acaba tendo dificuldade para recusar esse pedido e acaba voltando para Ubiratã. Ubiratã é o nome da cidadezinha. E uma coisa que ele jamais tinha pensado em fazer, que era voltar para lá. Mas ele achava que devia isso para o Romeu, descobrir o que aconteceu de fato com ele. E aí uma das coisas que mais marcam a história desse livro é o ambiente dessa cidadezinha de Ubiratã. Como a religião é extremamente forte ali ao redor dos moradores, eles são extremamente conservadores. Inclusive, a própria família do Daniel, com quem ele não mantinha contato durante esses 10 anos que ele se mudou, ele não falava com a sua família. E a gente vê que até eles tratam o Daniel de forma estranha, assim, repelindo. E a gente acompanha o Daniel nessa jornada difícil, investigando o caso do Romeu, ao mesmo tempo que ele procura pela própria paz, procura entender
o que acontece ali, por que ele tem esse medo, essa dificuldade, esse repúdio em ficar ali em Ubiratã. A história é um misto de romance policial com suspense psicológico e tem também um toquezinho de drama. E já adiantando, não é uma leitura muito fácil. Ele traz temas aqui bem delicados, como suicídio, como abuso, dentre outros. Então, não é uma leitura leve. Por isso que eu falei que o final ele foi ao mesmo tempo para mim surpreendente e doloroso. Então, fiquem atentos aos gatilhos. E ele foi um dos últimos que veio na caixinha da tag, então ainda não tem vendendo, mas se não me engano tá na pré-venda já pela HarperCollins. Então, se gostaram, já adiciona ao wishlist. Para conhecer esse suspense nacional, ele foi o primeiro romance do Stefano e para mim foi fantástico. Eu fiquei com essa história na cabeça depois de um bom tempo que eu parei de ler e não conseguia parar de pensar no Daniel e na história dele. Então, recomendo demais. Bom, e o quinto e último livro dessa lista que eu separei para mostrar para vocês foi A Pequena Loja de Venenos, da autora Sarah Penner. Gente, esse daqui foi o último livro que veio na caixinha da tag. Esse daqui é o único que ainda não tem resenha lá no Insta, porque ele veio na caixinha de maio e faz pouco tempo que eu li. Então, mas já eu já vou liberar a resenha por lá. Mas como eu disse, esses últimos livros que a tag trouxe nas suas caixinhas foram muito bons. Antes desse veio o Beijo do Rio, então a tag tá acertando. Esse daqui, ele é uma ficção histórica e vai trazer a narrativa de duas protagonistas que vivem em épocas diferentes. Uma delas é a Nella, que vive em 1791 em Londres, no século XVIII. Ela tem essa pequena loja de venenos para ajudar mulheres com seus problemas, seja eles quais forem. E nos tempos atuais temos a Caroline, que ela viaja para Londres a fim de comemorar o aniversário de casamento. Mas algo não sai da forma como eles planejaram, eles passam por uma dificuldade e ela acaba viajando sozinha para Londres. E é nessa viagem que ela encontra um objeto que a faz pesquisar a respeito e ela descobre que esse objeto é uma pista que leva a uma série de assassinatos que aconteceram há mais de 200 anos atrás. E é assim, em meio à sua pesquisa, que a gente vai descobrindo um pouco sobre a vida da Nella, lá no século XVIII, e ao mesmo tempo em que a gente vê o dia a dia, o que acontece na vida da Caroline. Foi uma história também repleta de segredos, repleta de mistérios. Aqui também a gente vai ter um tema delicado, que é abuso, mas um abuso diferente do que a gente vê lá no Beijo do Rio, mas que está presente aqui na história. E eu gostei muito desse livro, gente. A escrita da autora também é muito boa. E acho que esse ir e voltar no tempo, contando a história das duas personagens, deixou a história ainda mais fluida, ainda mais legal. Eu gosto dessa passagem no tempo, assim. A gente conseguindo ver as histórias se encaixando. Eu acho isso muito bom. Então esse daqui é o quinto livro que eu tenho para indicar para vocês. Recomendo muito e ele vai ser publicado também posteriormente pela HarperCollins. Então se vocês gostaram dessa ideia e querem saber um pouco mais desse tema boticário, misturado com assassinatos, misturado com um relacionamento abusivo, esse livro aqui é para vocês. Fica a dica. Bom, gente, então esses foram os 5 livros que eu escolhi trazer para esse livro. Eles foram os melhores livros que eu li pela tag. Foram histórias que vocês podem ver, são bem diferentes uma da outra, são temas e gêneros diferentes. E esse é um ponto que eu acho que mais me chama atenção para continuar sendo assinante da tag, por causa dessa diversidade e também porque me tira da minha zona de conforto e eu acabo lendo livros que muitas vezes eu passaria batido, acabaria não me chamando a atenção. Então, recomendo bastante, vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem um pouco mais sobre cada um deles. E se vocês gostaram de algum, eu peço que utilizem os meus links, que isso me ajuda bastante. Eu sou muito grata para quem já utiliza. E é isso, gente. Essa foi
a seleção que eu fiz. Se você for assinante da tag, deixa aqui nos comentários também quais os livros que vocês acham que foram os melhores que vocês já leram, que vieram na caixinha da tag. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Vamos ver se a nossa opinião bate, né? Se algum deles também vai estar aqui nessa seleção. Então é isso, gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles também ficarem conhecendo um pouco sobre cada um desses livros aqui que eu tô indicando. E para eles também conhecerem o Entre Finos e Calhamaços. Tá bom? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.